Hoje eu quero chamar o nosso querido irmão Dudu aqui, o Eduardo, tem uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero pedir, estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Aleluias. Paizinho querido, em nome de Jesus, diante da tua presença nós nos colocamos. Queremos apresentar a vida do teu servo Eduardo e pedir, papai, derrama sobre ele, ó Paizinho querido, da tua unção, da tua virtude, ó Pai, do teu entendimento, que a tua palavra venha visitar a cada um de nós, trazendo, ó Deus querido, crescimento, orientação, ó Pai, e possamos ser fortalecidos, ó Deus querido, nessa noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meu filho. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito bom estar aqui hoje, nesse lugar que eu praticamente cresci. Eu acho que todas as fases da minha vida que eu me recordo, eu estava aqui. Desde quando a minha mãe começou a me trazer, e a gente foi vivendo fase por fase. Eu lembro tenho vagas lembranças da época que era banco de madeira e eu dormia no penúltimo aqui desse lado. E nós, eu, Eliseu, quem está aqui há mais tempo, lembra aí que deve ter pegado a gente no colo. E a gente foi vivendo na igreja e vai chegando nossa vez. Mas é bom estar aqui hoje. A gente vai tentando se acalmar para o coração não parar de bater. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito presente no nosso tempo. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 16. 1 João, lá para o finalzinho da Bíblia. 4, a partir do versículo 16. Amém? Os irmãos acompanhem. E nós conhecemos o amor, e cremos nesse amor, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós seremos nesse mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Amém? Os irmãos podem se assentar. É bom falar, né, isso, ou ouvir. O perfeito amor. A gente para pensar no amor de ultimamente, principalmente do que todos nós temos vivido. Quem viveu o livramento, quem viveu o sustento de Deus esses dias. É bom porque a gente para pensar no perfeito amor de Deus. E o mais incrível é porque quanto mais eu me conheço, mais eu fico impressionado com o amor de Deus. Você vê, a gente continua pecando todo dia. A gente estava falando aqui na escola de líderes o quanto a graça é interessante. Como a gente confia na graça de Deus e no amor. Porque se a graça fosse tirada de nós por Deus, muito provavelmente Ele só estaria sendo justo. Mas nós confiamos no amor de Deus. E como nós temos ultimamente, nesse tempo, conhecido esse amor? Como a gente tem visto ultimamente, como é legal você parar para pensar e ver todo mundo aqui em um tempo difícil. Como é bom viver livramento. Como é bom ver que Deus tem sustentado todo mundo aqui. Mas João, ele vem nessa carta falando, a carta de João ele não especificou para alguém. É meio que a carta que foi para todo mundo. E nessa parte ele vem falar sobre o perfeito amor de Deus. Mas como esse amor tem atuado em nossas vidas e o que Ele tem feito em nós. Mas conhecer o amor de Deus é muito mais do que a gente parar para pensar e ver Deus te cuidando de ti, sustentando no teu emprego. A gente teve aí muitos irmãos que ficaram doentes, eu também fiquei. A gente orava e via Deus agir. Mas o legal de conhecer esse amor é que quanto mais você conhece, mais você acredita. E quando a gente passa a acreditar de verdade nesse amor, a gente vai aprendendo a confiar em Deus.
É legal porque se você não vive em amor, se você não vive ciente, se você não vive crente em Deus, você começa a olhar para trás. O medo, ele tem sido muito presente no nosso tempo. A gente chegou em uma época que é preciso você escolher o jornal, porque eu lembro assim que começou a pandemia, nós chegamos em uma época da vida que era bom não assistir mais o jornal. Porque, como João fala, o perfeito amor, o amor é aquele amor adulto que a gente conhece, que a gente amadurece, passamos na igreja aprendendo a confiar em Deus. Às vezes cai, levanta de novo. Aí tem um irmão que não pensa muito bem no que ele ora, e ele ora: Deus, eu quero aprender a confiar em Ti. Irmão, muito provavelmente você vai começar a passar uma dificuldade. Porque é muito fácil confiar em alguém quando o negócio é bom. Muito fácil você olhar para toda a situação, ver sua casa bem, ver tudo indo bem, e aí você, não, confia em Deus. Mas viver e permanecer nesse amor é impressionante. Paulo, ele fala em Efésios 3, a partir do verso 14, ele fala uma coisa interessante, olha: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de que toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é uma oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Ele vem falar: olha, eu rogo a Deus para que vocês estejam firmes em amor. Você sabe aquela pessoa assim, firme? Você já viu alguém que construiu uma casa de verdade em cima de uma pedra? Mas João vem falar uma coisa interessante. Quando você vive com medo, você não é perfeito em amor. Porque se você conheceu a Deus, você caminhou com Ele, você aprendeu a confiar nele, você passa a deixar o medo de lado. Eu vivi isso na minha vida. Como muita gente fala, é no deserto que a gente vai aprendendo a confiar em Deus. O amor, ele se opõe ao medo. O amor de verdade, o amor que você adquire, amadurecendo e aprendendo a confiar em Deus, passando por dificuldade, passando por coisa difícil, e no final de tudo, vendo Deus agir na sua vida. Esse amor é muito impressionante, porque a gente passou tempos difíceis e a gente estava orando para Deus. Mas o medo, ele tem um poder muito grande. E, aliás, o que mais se vende hoje em dia na TV, no jornal, na internet, é o medo. Teve uma coisa que eu fiquei meio entristecido aqui na cidade. Na primeira morte a primeira morte que teve de Covid, o jornal parecia comemorar a notícia. O medo, ele sempre foi usado pelo homem. E é muito fácil usar o medo. Quer ver? Se bater aquele guarda da rua na sua casa e perguntar se você quer que ele passe na sua rua, que ele vigie sua casa de madrugada. E você diz: não, aqui é seguro. Aquele cara vai embora. Mas aí aquele mesmo cara, se ele vier e começar a espalhar um boato que na sua rua alguém foi assaltado, que entraram de madrugada na casa de alguém e fizeram a limpa. Aí depois disso, ele vai voltar para te oferecer. Porque é muito mais fácil você, ao vender alguma coisa, vender alguma proteção, se você tiver com medo. Nunca se vendeu tanto seguro funerário. Hoje em dia, o pessoal vive já pensando na morte. Não que seja errado, irmão, mas nunca se vendeu tanto. Hoje, se você for comprar um automóvel, você tem que ter o primeiro seguro, porque a primeira coisa que te falam é: você vai ser assaltado. A primeira coisa que te falam quando você vai fazer qualquer coisa, ou comprar qualquer coisa, a primeira coisa é te dar um susto. Porque o medo, ele vende muito bem. Mas muito bem mesmo. O medo, ele tem um poder de te fazer
viver encolhido, sabe? Já viu aquela pessoa que ela tem medo de tudo? Já viu quem nunca fez nada na vida? Você fala para ela, olha, vamos jogar bola. Eu conheço gente assim, você convida alguém para jogar futebol, ele fala, não, eu posso me machucar. Tem gente que tem medo de subir numa moto porque já tomou uma queda. É, pastor? O perigo de viver pelo medo é que você nunca acaba vivendo. Você começa a olhar para tudo de ruim que pode acontecer. O medo de... Hoje eu estava pensando, como é fácil vender alguma coisa ou colocar alguma coisa na cabeça de alguém que está assustado, de alguém que está com medo. É perigoso viver pelo medo. Você vive pelo medo, você não pensa não em conseguir alguma coisa mais, você só olha para trás. Você pensa, hoje em dia é mais comum, ninguém pensa em conseguir um emprego para ter uma vida plena, para conseguir ser abençoado, para conseguir ser alguém na vida. A maioria só não quer morrer de fome. Eu vivo numa geração que não pensa no casamento como um plano de Deus, só que não quer ficar solteiro. Esse é o perigoso. Quem vive com medo nunca olha para frente. Porque se você não olha para Deus, se você não está olhando para frente, você vai olhando para trás. E o amor que deveria ser perfeito na nossa vida, que deveria nos fazer crescer, deveria fazer caminhar, ele não é visto. Tem muita gente que anda por aí se arrastando que deveria estar voando. Mas você vê, ela coloca na cabeça o medo. Fica com ele na cabeça e depois não vai para lugar nenhum. E a gente viu ultimamente, você olha para tudo que está acontecendo e é fato, é verdade. A gente vive tempos difíceis. Muita gente está morrendo por uma doença, muita gente está se matando, não foi a doença. Realmente, não está fácil ultimamente. A gente está vivendo uma crise terrível. Isso é um fato, mas a gente esquece que a verdade é que a gente vive pela fé. Se você ficar olhando para tudo que é ruim, esquecer da verdade, esquecer de Deus, esquecer do amor, você vai virar aquela pessoa que não vai, sabe? Aquela assim que você pensa, não, eu vou, mas vai dar errado. Você fala para ela fazer qualquer coisa, e antes de olhar para frente, antes de olhar para tudo que ela pode alcançar, ela olha para trás e pensa, não, vai dar errado. Você convida alguém para ir na sua casa. Esses dias eu estava brincando com o pessoal no Gessel, eu falei, olha, tem uns irmãos aí que moram um pouquinho longe, né? Falei, se eu não fosse crente, eu nunca ia na tua casa de noite. É longe demais, irmão, vou ser assaltado. Porque antes disso já tinham colocado na minha cabeça o medo. Quem vive pelo medo nunca é aperfeiçoado em amor. Mas quando ele fala ser aperfeiçoado em amor, aperfeiçoado quer dizer um caminho, quer dizer um processo. Ninguém quer viver o processo de ser aperfeiçoado, de passar por etapas na vida, de encarar dificuldades e olhar para frente, olhar para Deus. Ser aperfeiçoado no amor é aprender a confiar em Deus. Porque quando você é um cristão e vive com medo, você está esquecendo de Deus. Você está deixando para trás a promessa. A gente às vezes esquece de quem Deus é e começa a ter medo de qualquer coisa. Você vê. Cristo, ele, não que não vai acontecer nada na nossa vida, mas ele tem a promessa de estar sempre conosco. E às vezes a gente fala tanto de Deus que abriu o mar, que levou o povo no deserto. A gente fala do Deus que curou, o Deus que fez tanta coisa. É legal ler os evangelhos. Esses dias eu estava lendo a história da mulher do fluxo de sangue. E eu fico imaginando as coisas. Aí você pensa, não, estava para morrer e foi lá, tocou em Deus. Aí eu li de novo. Sabe, a gente esquece muito fácil do que Deus faz na nossa vida, do que Deus tem feito. A gente esquece do poder de Deus. Eu gosto muito da história de Davi, porque Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele fala, não que ele não tenha errado, Davi ele aprontou pra caramba. Mas é legal ver a história de Davi e ver os salmos que ele fez. Porque na maioria deles ele não fala
o que vão dizer de mim? No Salmo 115 ele fala, meu Deus, o que vão dizer do Senhor? Às vezes a gente esquece de como nós temos orado, como nós temos acreditado, porque a caminhada cristã nunca se tratou do que a gente foi, ou do que a gente era. Porque, irmão, se você me vê aqui falando, não é porque eu era bom nisso, não, era porque eu sentava bem ali no fundo, eu nem olhava para a cara dos outros. Deus, ele nos desafia todo dia a encarar nossos medos. Porque se você não tiver medo, é muito fácil. Eu estava conversando aqui com a Thais antes do culto, a gente estava sofrendo por antecipação aqui. Cada um mais nervoso que o outro. É muito normal, porque o medo é um instinto natural. Se você não tem medo, irmão, me ensina. Porque eu ainda tenho medo de tudo. É por isso que eu prefiro que eu estou num processo de aperfeiçoamento. A gente agora é em parte, mas se você não desistir e continuar firme em Deus, um dia você vai ser por completo. Porque a gente crê no amor de Deus. Mas Davi, ele fala uma coisa incrível que a gente se esquece. Ele fala, meu Deus, o que vão dizer de ti? E ele estava passando por um momento difícil, se eu não me engano, nessa parte da história, metade do povo tinha sido sequestrado. E ele era responsável por aquele povo, ele era representante, ele era rei. E ele a gente não vê em nenhum salmo Davi falando, vão zoar de mim, a gente não vê ele se doendo. Mas a oração dele era, meu Deus, o que vão dizer de ti? Dificilmente a gente para pensar que no nosso dia a dia, todos os dias, muito provavelmente, como eu vi um grande pregador falando, que você vai ser a Bíblia que todo mundo ao seu redor vai ler todo dia. E se você agir como um covarde, vai ser como se você desprezasse quem te enviou. Porque o medroso, ele nunca é o cara que olha para frente. Tem cristão que não olha para frente e vê uma vida de plenitude com Deus, que pensa na salvação, que pensa no céu. Ele só olha para trás e não quer ir para o inferno. Viver com medo é botar uma viseira no olho e ficar olhando para trás. Irmãos, Deus tem coisas incríveis para a nossa vida, eu creio nisso. E eu passei por isso. Mas se você tiver com medo, você nunca vai passar de uma barreira. Porque no final de tudo, a questão nunca é deixarmos de ter medo. A questão é ser capaz de encarar o medo. Eu tenho medo, eu morria de medo de falar em público, eu ainda morro. Mas Deus me chama a encarar meus medos. E se você não for, você nunca vai... Você sempre vai ver o cara encolhido no canto. Eu já fui assim. O amor que é manifesto em nossa vida, que Ele nos ensina a andar com Cristo, a gente diz que ele é um processo, mas é um processo incrível. Porque quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você vai se afastando do medo. O amor que se manifesta em nós. Você já parou para se perguntar? A gente estava conversando no Gestel de Jovem um dia desses, e a pergunta era, o que vão dizer de Deus por sua causa? Eu me preocupo muito com isso, porque quando Jesus te chama para fazer uma obra, é para que através da nossa vida, através da minha e da sua vida, se manifeste a glória dele. Para você ver, você passa a caminhar com Deus, você vai ficando meio estranho. Você começa a sonhar com as coisas, você começa a se ver diferente, porque o milagre mais incrível que Deus faz na Bíblia é quando Ele pega alguém que não era nada e faz dele alguém. Porque a gente não vê... Se a gente visse como Deus vê, ia ser incrível. Eu fico lendo na Bíblia, eu estava falando com jovens essas semanas atrás, a obra de Deus como ela é incrível. Porque tinha um cara que era endemoniado e vivia no cemitério. Se qualquer um de nós olhássemos, a gente ia ver o quê?
o cara endemoniado que mora no cemitério. Aí Deus olha e vê o quê? Um missionário. Talvez o medo tenha te impedido de imaginar o que Deus vê em você. E não, irmão, a questão não é quem você é o que Cristo pode fazer de você. Eu gosto muito da analogia do barro, porque o barro é só barro. Quando você para de ter medo, Deus pode fazer de você um vaso. Mas para isso você vai ter que encarar a vida, porque você vai ser amassado, você vai apanhar um pouco. O amor de Cristo, ele tem que ser manifesto em nossa vida. Porque esse amor que Deus provou por nós e que nós continuamos vendo todo dia. Paulo fala em Romanos, olha, mas Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina se algum dia a gente tivesse que fazer alguma coisa para merecer a obra de Deus. Imagina se algum dia a gente tem que olhar para nós mesmos e pensar, não, tem que sair alguma coisa daqui que mereça salvação. E tá todo mundo perdido. Porque o amor que se manifesta em nós, que se manifesta em nossas vidas, não é para nós mesmos. Todo dia a nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Porque a gente espera que Deus, na nossa vista, a gente vive por vista. E às vezes isso pode ser chato, porque se você viver olhando só o que parece ser, você nunca olha para o que pode ser. Eu fico pensando, como é incrível quando Paulo fala, olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Confundir os que não são para mostrar para os que são. Escolheu as coisas loucas desse mundo. Para que nossas fraquezas, para que em nós mesmos se manifeste. Paulo ele fala, olha, Paulo escreve em 2 Coríntios, ele diz, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloria nas minhas fraquezas, para que em mim abrisse o poder de Cristo. Por isso sinto nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque enquanto eu estou fraco, então eu estou forte. Irmãos, assim como Deus me convida, passou a vida me convidando a deixar de ter medo para ser alguma coisa, comece também. Talvez seja difícil olhar para você mesmo e enxergar alguma coisa. Porque eu olhava para mim e eu não via nada, e ainda não vejo. Talvez seja frustrante olhar para nós mesmos e achar que vai sair alguma coisa daqui. E que não para que se manifeste a nossa vida através de Deus. Uma coisa que eu aprendi é, Deus usa gente esquisita. Você acha que não escuta a história do pastor. Talvez você olhe para você mesmo e tenha medo de fazer alguma coisa. Mas o medo que tampa seus olhos, que faz você olhar para trás e não ver, não olhar para frente. Porque se você fica olhando para trás, você vai começar a se arrastar. Já viu alguém que ele é dramático? Ele é interessante, né? Você pensa, não, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. A primeira coisa que ele fala é, não dá, vai dar errado. Todo mundo conhece alguém que vive se arrastando pela vida. Que você tenta colocar alguma coisa na cabeça dele, tenta fazer ele pensar ir mais longe, e a primeira coisa que ele fala é, não dá. O amor é feito para se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porque se nós vivemos em amor, Deus estará conosco, Deus estará em nós. Pare de ter medo. Em Joel, no capítulo 3, é incrível essa passagem, porque ele fala, proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes. Quem é valente de Deus, irmão? Negócio fraco, desanimado. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. E que diga o fraco. Que diga o fraco. De novo. Que diga o fraco.
lembre-se de todo dia que de onde vem a nossa força. Porque a nossa força é incrível. Você vê alguém desanimado, quase abatido, alguém que passa por dificuldades, mas que ele continua com fé. É algo incrível. É bom de ver porque a gente para pensar em nós mesmos. Eu estava brincando com os meninos aqui hoje mais cedo, com o Lucivan. Falei, Lucivan, eu conheci um baterista que só tem uma perna que toca mais rápido do que tu, cara. É comum ver todo mundo... É comum olhar para toda a situação, olhar para tudo que tem acontecido em nossa volta e ficar com medo. Mas Deus fala na Bíblia para centenas de vezes, para um bocado de gente diferente, é ser valente. Ser valente amanhã, irmãos, o tempo realmente são difíceis. A gente realmente está passando por momentos difíceis. A gente passou por ano passado e eu, no final do ano, eu estava pensando, eu tinha tantos planos para esse ano, mas sobrevivi já é o primeiro passo. Mas Deus não nos chamou só para sobreviver. Ele fala, olha, eu chamei vocês para terem uma vida plena. E a plenitude de Deus é muito mais do que a gente imagina. Porque eu fico pensando às vezes, eu faço planos, eu tenho sonhos. Aí eu leio lá, Deus falando, olha, os meus planos são maiores que os seus. Aí eu tento pensar mais alto, aí eu leio de novo. E eu ainda acho pequeno. Porque nós achamos que nós confundimos a grandeza com qualquer coisa. Seja com fama, seja com ter ou não ter. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é parar para pensar. Você sabe para que Deus te chamou? Se você não souber, leia a Bíblia, ore. Na Bíblia já tem um bocado, vai que tem um específico para você. Olhe para frente. Olhe para a vida que Deus propôs. Olhe para a vida eterna. Porque o medroso, ele vive olhando para trás, ele vive olhando para um lado, olha para qualquer lado. Quem vive com medo olha para qualquer lado, menos para frente. Não seja assim, Deus nos chamou para sermos valentes em uma época difícil. Deus chamou a juventude, Deus me chamou no meio da juventude, chamou a juventude dessa igreja para pregar no meio de uma geração que se corrompe mais a cada dia. Que a cada dia se afasta do que é bom. Não viva pelo medo. O versículo 18 da primeira de João, ele diz, olha, o amor lança fora o medo, porque se você viver com medo, você só vive olhando para o castigo. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser valentes. Ser corajoso. Talvez amanhã o dia não seja muito animador. Mas olhe para tudo aquilo e deixe o medo de lado. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Encarar o medo é que vai te aperfeiçoar em amor. Porque quanto mais você tiver fé, quanto mais você olhar para todos os seus problemas, olhar para tudo que te dá medo e continuar andando, mais você vai ser aperfeiçoado em amor. Até que você tenha maturidade para saber que Deus está em tudo e que Ele vai cuidar de você em tudo. Porque o amor, ele abre nossos olhos para olhar para frente. É bom viver olhando para frente, é bom viver olhando para o que pode vir, não olhar para trás para o castigo. Seja aperfeiçoado em amor, irmão. E que diga o fraco. Diga ao fraco. Amém. Agradeço a oportunidade. Deixa eu ver se o coração ainda está batendo.